Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Louvado seja Deus pelo dia de hoje. Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Vamos aproveitar as nossas vidas para no dia de hoje que o Senhor nos dá, exaltarmos, louvarmos e agradecermos por Ele cuidar de nós, por Ele ser o nosso Deus, por Ele dar sentido às nossas vidas, né? E nos dar a oportunidade de cultuá-lo. Então feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos orar. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado por mais essa semana que se encerrou e por esta outra que se inicia. E nós te agradecemos por poder, ó Pai, encerrar e iniciar a semana diante da tua presença, tendo desfrutado, Senhor, da tua misericórdia se renovando a cada dia, Senhor, durante a semana que se passou e se repetindo isso nesta manhã. E te agradecendo, ó Pai, pela esperança que temos da tua presença constante ao longo dos dias que estão adiante de nós. Muito obrigado, Senhor. Recebe, ó Pai, o culto que viemos prestar a Ti nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, que nos une, promova esta união em nós, fazendo de nós, ó Pai, com um só corpo, ó Pai, como uma só pessoa tomada pelo Teu Santo Espírito, apresentando a Ti louvor, ó Pai. Unidos, ó Senhor, no propósito de cumprir a Tua vontade, Senhor. Unidos, ó Senhor, no propósito de levar o Teu Evangelho adiante, ó Deus. Então, ó Pai, que nós que estamos aqui, Senhor, estejamos convictos desta união, desta unidade, ó Pai, e que também, Senhor, isso se estenda para aqueles, ó Senhor, que não estão presentes hoje, ó Senhor, conosco, aqueles que estão distantes, ó Pai, que haja também, ó Deus, a comunhão no Espírito entre nós e eles, unidos como o corpo Teu, assim como o corpo de Cristo espalhado sobre toda a face da terra, Senhor, se une num dia como o de hoje, ó Senhor, reservado como o dia do Senhor, ó Deus, para adorar em todos os lugares, que, ó Deus, o Senhor seja adorado da maneira que o Senhor merece, no mundo todo, e aqui entre nós clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé os que puderem. Vamos louvar ao nosso Deus, né? Hoje é dia de gratidão, dia de engrandecer ao Senhor, adorar ao Senhor. Que seja um dia de bênção, um dia de paz, de alegria, né? Que seja uma semana também assim. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Amém? Amém. Louvemos ao Senhor. Louvamos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Senhor. Adoremos o seu santo nome. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao
nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Deus maior.
digno és de glória. Nosso Deus é digno de glória, de louvores, né? E hoje é isso que estamos fazendo. Entregando o nosso louvor, a nossa adoração diante do altar do Senhor. Amém. Digno és de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno és de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por podermos estar juntos, te louvando, te bendizendo, te adorando, Senhor. Te agradecemos pela saúde, pelo dom da vida, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós queremos entregar diante do Teu altar, Senhor, nosso louvor, nossas vidas, ó Deus, tudo, Senhor, que está em nós, Senhor, para que o Senhor aperfeiçoe, para que o Senhor, ó Pai, continue trabalhando, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais, Senhor, ser gratos por tudo, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. 1
1 Coríntios capítulo 13. Primeira Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela Tua palavra, Pai. Guia-nos, ó Deus, na reflexão, segundo a Tua palavra, para que ela, Senhor, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos, brilhe e esclareça, Senhor, a nós o rumo a tomar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse trecho aqui, ele vai servir, né, de introdução para a nossa reflexão lá em Atos. E, tomando o último versículo aqui, daí extraio o tema para a nossa mensagem de hoje, que é fé, esperança e amor. E o versículo, ele já traz para nós uma relação de importância, né, entre essas três palavras. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Permanece fé, esperança e amor. Ele está dizendo isso no contexto de várias outras coisas que ele destaca aí. Profecia, línguas, dons de curar, né? Várias coisas ele menciona. E dentre estas coisas que ele diz que passarão, que não são permanentes, ele destaca três que permanecem para agora. A fé, a esperança e o amor. E o maior desses três é o amor. O maior desses três. Maior do que fé e maior do que esperança. E todos nós sabemos a grande importância que tem fé e esperança, concorda? O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós sabemos a importância da fé. Da esperança também. Nela deposita toda a nossa experiência cristã. Nós temos a esperança de que encontraremos com Cristo voltando dos céus
para nós habitarmos com Ele, a nossa esperança. Esperança de vivermos no reino de Deus. Então, quando dizemos que o amor é mais importante do que fé e esperança, nós sabemos o quanto ele é importante, porque sabemos o quanto é importante tanto a fé como a esperança. Amém? Ele fala de coisas que passarão. Ele fala de profecias, e profecia é a mensagem de Deus anunciada, ou a palavra geral, ou até mesmo uma palavra específica. A palavra de Deus, profecia, ele coloca como algo passageiro. Pastor, você está falando algo complexo, porque a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor não passará. Né? Então, o que nós temos, né, de registro, né, isso nos fundamenta e é padrão para nós para acolhermos a eternidade. É válido para nós para toda a eternidade. Quando eu falo que passarão, é à luz daquilo que esse texto bíblico está dizendo. Havendo profecias, passarão. Talvez como aquela circunstância em que Ágabo, um profeta do Senhor, profetiza ao povo falando assim: haverá uma grande fome que vai tomar toda a região. Isso aconteceu lá no primeiro século. Isso é passado. É uma mensagem específica para um povo específico, num momento específico, e que passa. Tem para nós ensinos, mas aquele fato já aconteceu. Ou línguas, né? Tem-se aqui, né, o dom de línguas estranhas, que é uma experiência específica que, para um momento, tem ali o seu valor. E Paulo até fala, olha, se há línguas estranhas ao conhecimento de todos, sejam elas línguas dos homens, línguas dos anjos, se não for compreensível a todos, né, não há significado para a edificação de todos. Possivelmente haja o significado para a edificação daquele que fala. Então, aquele que fala deve esperar que haja interpretação para o ambiente coletivo, para que todos sejam edificados, ou se não houver, né, que ele mesmo ore ao Senhor para que possa interpretar. E se ainda assim não houver, que ore em silêncio secreto com o Senhor, porque aí o seu espírito é edificado, ainda que o seu entendimento não. Isso é complexo, mas a Bíblia traz para nós orientações que faz com que a manifestação do dom de línguas no ambiente da igreja e até para o próprio indivíduo seja algo tranquilo, seja algo razoável, coerente e edificante acima de tudo. Né? Para uma experiência pontual, para uma experiência pessoal ou coletiva, mais pontual, e passa aquele momento. Mas a fé, a esperança e o amor, esses são aqueles que permanecem. E o maior destes, o amor. Com essa introdução, né, nesse trecho, nós vamos voltar para Atos, para ver duas experiências ali específicas que estão acontecendo, que certamente fé e esperança ali são manifestas. E por trás disso tudo nós temos que perceber o amor também que deve ser manifesto. Então vamos lá para Atos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos capítulo 9, versículos 32 em diante, até o fim do capítulo. Vai mencionar duas experiências milagrosas, extraordinárias, né, que servirão para a nossa meditação aqui. Eu vou ler as duas experiências, né, Atos 9, 32, até encerrarmos o capítulo. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito.
Ele imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, é necessário a gente notar, né, o contexto. Atos dos Apóstolos está contando uma história de forma corrente. Os atos, as cenas, né, os fatos vão se sucedendo um após outro. Ele está narrando o nascimento da igreja, está narrando a expansão da igreja. O livro chamado de Atos dos Apóstolos, mas manifestando a ação do Espírito Santo, que lá no capítulo 2 foi derramado sobre a igreja. Antes disso, no capítulo 1, havia o Senhor, né, anunciado que isso aconteceria, e isso está acontecendo, está se expandindo, a igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo, o número de cristãos está aumentando e o comportamento deles está se fundamentando cada vez mais nos princípios do reino de Deus, aqueles pregados por Jesus Cristo. E aqui, né, com um momento em que a perseguição aos cristãos começa a se encorpar, e nós, né, passamos juntos pela situação da conversão de Paulo, que de perseguidor se torna agora cristão e também perseguido, e a igreja vai se expandindo, continua se expandindo, e no capítulo 10, trecho da semana que vem, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a igreja indo para além dos limites do povo de Israel. Quer dizer, já está acontecendo, mas se fundamentando, se estabelecendo, e estabelecendo também uma conexão entre Israel e os gentios que agora se convertem. Então, é uma história narrada de história corrida, né? História corrida. É um contexto de expansão da igreja. Nós estamos há mais de 2000 anos distante disso. Nós estamos num contexto um tanto diferente, embora em muitas coisas semelhantes. Eu costumo trazer aqui as semelhanças daquele momento para o nosso, para nós entendermos o quanto a Bíblia se torna relevante para nós também nos nossos dias. Mas a Bíblia também esclarece que os dias são outros. São os dias do fim, são os últimos dias, né? O intensificar das dores, aquelas que são mencionadas no Apocalipse. E isso nós compartilhamos aqui em meditação, e isso nós testemunhamos dia a dia, né? Testemunhamos dia a dia com a nossa vida. Nós vamos vendo acontecendo e falando, gente, isso aqui é muito representação daquilo que o Apocalipse anuncia para os últimos dias. Faz com que a gente entenda que estamos, né, embora a frase pareça óbvia, mas assim, estamos muito mais perto do fim do que sempre se esteve e a Bíblia anuncia, mas muito mais próximos devido às coisas que vão acontecendo. Então, nós vemos aí um contexto de expansão em meio à perseguição.
O versículo anterior a esse texto que nós lemos é aquele que nós encerramos a semana passada, dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz. Foi o que nós meditamos no último culto. A igreja tinha paz, embora houvesse muita perseguição. Né? Na verdade, a igreja acolhe o seu momento de perseguição também como um momento de paz. Um momento em que a palavra é anunciada e pessoas são agregadas ao contexto da igreja. Nós vemos que nos últimos dias, a questão principalmente do anúncio daquelas duas testemunhas do Apocalipse, nós vemos uma rejeição à pregação, não é isso? Então, mais perto do fim, nós presenciamos isso, uma rejeição à pregação. Vemos isso, nós vemos uma igreja opulenta, nós vemos uma igreja diferente daquela que está nascendo. Né? Uma igreja que está nascendo que não tem templo e que está sendo expulsa do templo. Ela cresce nas casas dos irmãos, ela cresce nos cenáculos oferecidos para culto. Não é isso? Não é como hoje, uma igreja opulenta, né? Uma igreja de ostentação. Então nós precisamos entender o nosso contexto. Ele é, de certa forma, muito diferente do contexto do início da igreja. Né? Eu quero dar um testemunho. Um testemunho que um testemunho que daria a esta pregação um título diferente. Né? Lendo, buscando a direção de Deus, cheguei ao título de Fé, Esperança e Amor. Este é o título. Mas inicialmente, o título seria assim: por que você pregou isso? Né? Por que você pregou isso? E essa frase foi uma frase que eu ouvi uma vez. Né? Eu terminei de pregar e uma pessoa veio e falou assim: por que você pregou isso? Então vou dar o testemunho. Eu havia sido pastor assistente na igreja do aeroporto por 3 anos. Existia uma moça lá na igreja chamada Débora, adolescente na época, Débora, que tinha uma doença que era degenerativa. Né? E eu sabia disso. Durante aqueles 3 anos, por algumas vezes, ela tinha sido internada, né? Internada, muito debilitada por causa daquela doença. E passou aqueles 3 anos. Aí eu fui transferido para a igreja de Mirandópolis, e aí, em algum momento, lá me convidaram para pregar num culto de jovens da igreja do aeroporto. Então, voltei lá e fui pregar. E entendi o direcionamento para pregar o texto daquela mulher enferma que o Senhor curou e que estava há muito tempo enferma, tinha gasto todos os seus recursos com médicos e nada tinha resolvido. E um dia ela, no meio de uma multidão, ela foi lá convicta que se tocasse, tão somente tocasse, nas franjas da roupa de Jesus, ela seria curada. E ela foi, se espremeu no meio da multidão, tocou e foi curada. E preguei aquela palavra. Isso me veio imediatamente quando eu voltei ao texto para a meditação de hoje, e encontro, na sequência dos fatos ali, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Está ali no texto, os fatos narrados. Não há nenhuma descrição de conceito, de teoria, de princípio doutrinado. Há a narração de 2 fatos. O fato de uma cura e o fato de uma ressurreição. Aí, ao invés de eu acho que eu me atrapalhei na sequência aqui, mas tudo bem, deixa eu recompor a ideia. Aí eu preguei, na reunião de jovens, aquela mensagem da mulher que foi curada.
pregamos, oramos, tal. Terminou o culto e aí a Débora, a primeira pessoa que estava lá, ela veio para mim e falou assim: por que você pregou isso? E aí meu coração, né? Assim, como poeira, assim, sabe? Esmagou, assim. Porque se você não pode realizar o que você está falando, ela não falou isso, né? Eu estou aqui, né, elaborando. Por que você prega isso? Se eu não estou saindo daqui hoje curada, por que você prega isso? Né? Se você me conhece há tanto tempo, sabia que ia me encontrar aqui, por que você pregou isso hoje? Né? E isso ficou muito marcado, muito marcado. Né? E aí eu cheguei e ia trazer a mensagem de hoje com a cena da cura de Enéas, a cena da ressurreição de Dorcas, né? E aí fica a pergunta: por que você pregou isso hoje? E eu tenho a resposta. Ora, estou pregando em Atos dos Apóstolos de forma corrente, está aqui. Eu não posso fugir do que está aqui. Assim como em todas as outras coisas, o que a gente encontra na palavra de Deus, a gente não pode fugir daquilo que está lá. Às vezes a gente encontra na palavra de Deus coisas que a gente não gosta. Né? Nem queria que estivesse lá. E não podemos fugir. Não podemos fugir. É aquilo, é a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente encontra coisas na palavra de Deus que a gente gosta, mas que a gente sabe que a gente não alcança tão provavelmente assim. Né? Para isso, duas coisas inicialmente são necessárias. Uma é fé. E outra coisa é esperança. Né? Fé é a convicção daquilo que você sabe, né, que você acredita, mas que você não vê. Fé é a convicção das coisas que se esperam, que não estão ainda realizadas. Fé e esperança. São elementos extremamente necessários para o nosso dia a dia. Concorda? Fé e esperança. Porque tem coisas que a gente não vê acontecendo. Tem coisas que a gente fala assim: eu precisava disso agora, eu vou ter que esperar ainda quanto tempo? Fé e esperança são elementos extremamente necessários na vida do cristão. Esses três permanecem constantemente. Tem muitas coisas extraordinárias. Curas, por exemplo. Línguas, profecias, muitas coisas extraordinárias. Generosidade, que ele estava falando, ainda que eu venda os meus bens, né, desse os meus bens aos mais pobres, ou até mesmo morresse por alguém, como Jesus fez. Se não tivesse amor, nada disso valeria. Então, muitas coisas extraordinárias, mas que são passageiras. E outras três que são mais importantes: fé e esperança. E uma maior do que essa é o amor. E como dizer que estava pregando para uma pessoa que sabia de uma enfermidade tão grave, e que depois pregaria? Não conheço na experiência a enfermidade, mas sabe, está pregando para aquela pessoa, depois termina o culto, vai embora para casa e a pessoa volta para casa. Né? Aí é necessário amor. É necessário amor. Tanto para pregar e ver acontecer milagres, como para pregar e não ver acontecer milagres. Precisa amor. Para estar no dia a dia, né, amparando, seja com coisas extraordinárias acontecendo, ou com caminhando junto. Caminhando junto no dia a dia, em meio às dores. Né? Então nós vimos aí o que aconteceu. Bom, agora deixa eu retomar onde eu estava. Voltei para falar, né, do impacto que causou a pergunta da menina, e aí estou aqui. Né? Estou aqui pregando a palavra de Deus em sequência, né? Em sequência. E aí o que acontece? Eu chego aqui, né, semana passada estava falando, Paulo se converteu,
Né? Agora nós não vamos mais chamar ele de Saulo, vamos chamar de Paulo e não vamos mais precisar complicar, porque daqui para frente não tem mais complicação, né? As coisas vão se facilitando. Mas aí chega esse texto que fala a respeito de cura. Esse texto que fala a respeito de ressurreição. E nós temos realidades nas nossas vidas, de necessidades de mudanças, de situações de enfermidades, situações de dificuldades, de situações em que talvez não sejam notórias a todos, todos sabemos, e talvez outras que sejam, né, dificuldades pessoais, particulares, que os outros não sabem, mas que nós sabemos, e que, Senhor, eu tenho tido fé no Senhor, esperando mudança dessa situação. Senhor, eu tenho tido esperança no Senhor de mudança dessa situação. E essa situação ainda persiste, essa situação ainda não muda, né? Então aí cheguei no texto e falei assim, por que eu vou pregar isso? Né? Por que eu vou pregar isso? Será que não podia fazer como todo mundo? Dá uma pulada, né? Vamos para outro texto, né? Mas o amor de Deus se manifesta em todas as situações, em todas as circunstâncias. É necessário aprendizado para amar o Senhor e perceber que profecias, línguas, cura, generosidade do povo, comunhão, todas essas coisas são importantes. Só que ainda há uma coisa mais importante, que é fé, que é certeza e convicção daquilo que você não vê, mas você espera. É mais importante do que as demais coisas. E esperança também é mais importante do que as demais coisas. Amém? E amor ainda é mais importante do que estas duas. Amor. Né? E o amor como que é? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor tudo suporta. Não é isso? O amor nos prepara para viver as circunstâncias que a fé e a esperança questionam. Né? E aí aconteceu. Pedro chegou, entrou lá em Lida, não é isso? E encontrou um homem lá chamado Enéas, era paralítico. Havia 8 anos. Há 8 anos jazia numa cama. Né? Jazia não no sentido de morrer, mas jazia no sentido de estar inerte. Ele não conseguia sair daquela condição. Ele era paralítico. Há 8 anos em cima de uma cama. Paralítico. E aí Pedro chega para ele e fala assim, Enéas, levanta, arruma seu leito aí, levanta. Aí o Enéas vai e levanta. E todos ficam sabendo disso. Ele menciona 2 cidades, não é isso? Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Foi uma notícia que alcançou, né, 2 regiões aí, 2 cidades. Eles conheciam, provavelmente, Enéas, sabiam da situação dele, viu a situação, a cena, a realidade de uma cura extraordinária, e aí muitos se converteram. A igreja está num processo de expansão, de crescimento. Né? Muitos se converteram. E aí conta a situação de Dorcas, que ele chega no outro lugar, né? Até havia, né, recebido um chamado, né, um recado, olha, não se demora a vir estar entre nós, já que ele estava perto. Né? Dorcas havia morrido. A comunidade ali em volta dela, né, que gostava muito dela, porque era uma pessoa que se destacava pelo bem que fazia, vocês viram? Né? O bem que fazia. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Né? Era uma pessoa muito conhecida, muito querida, porque era uma pessoa generosa, de bom coração. Né?
as pessoas elas são conhecidas pelas características que têm. Uns são conhecidos pela generosidade, outros são conhecidos pela ganância. Uns são conhecidos pelas boas obras que realiza, outros são conhecidos pela maldade que manifesta, pela intolerância que manifesta. As pessoas ganham notoriedade. Esta era notável por isso, pelas boas obras que realizava, pelas esmolas, né, pela generosidade que tinha. Ela era conhecida assim. E morreu. Era uma pessoa muito benquista. E muitas pessoas estavam lamentando a morte dela. E aí chamaram Pedro. Creio que muito mais para poder atuar e amparar as pessoas naquele momento de dor, de sofrimento ali. O texto não manifesta, mas nem imagino que eles estavam esperando a ressurreição de Dorcas com a presença de Pedro. Mas pelo menos uma palavra daquele apóstolo que pudesse confortar, de alguma maneira, a comunidade ali. Né? E quando Pedro chega lá, aonde estava Dorcas? Estava num cenáculo, um ambiente familiar para nós, né? Uma sala acima da casa onde as pessoas ali se reuniam e naquela ocasião estavam se reunindo para o funeral da irmã querida. Né? E aí Pedro chega a ver aquela situação de tamanha comoção, as irmãs chorando, mostrando as roupas que ela fazia e generosamente também presenteava as pessoas ali, né? E chorando, ele pediu para que todos saíssem. E aí o que ele faz? Ele se ajoelha e fala com o Senhor. Depois de levantar da oração, ele vai e fala para ela se levantar. E ela levanta. E ela levanta. E aí ele pode pegar ela pelas mãos e levar para as pessoas e apresentar. Tabita, Dorcas, ressurreta ali entre eles. Né? Seria maravilhoso, irmãos, se em todas as circunstâncias em que encontrássemos enfermidades, elas fossem curadas. E isso fosse apresentado. Seria maravilhoso se em situações de morte, né, as pessoas fossem ressuscitadas. E aí, até hoje, nós teríamos entre nós Dorcas, Pedro, Paulo, né? Tiago, Wesley, Benjamin Titus Roberts, todos os demais. Não ia caber mais gente nessa terra. É verdade? Não ia caber mais gente nessa terra. Estou tratando algo triste como brincadeira? Não, estou dizendo o seguinte, que né, há propósitos específicos na cura de uns, há propósito específico na ressurreição de uns, e todos nós seremos definitivamente curados e ressurretos em algum dia. Amém? Como lidar com isso, né, no dia a dia? Com fé e com esperança. Amém? E como lidar com isso com o outro? Com amor. Né? Vou citar um outro testemunho. De um pastor, eu estava no seminário, né, e um professor, pastor, contou de uma experiência que ele estava, não me lembro se era uma vigília em um acampamento, a minha referência é que era uma vigília durante um acampamento, mas se não fosse, era uma vigília, tinha muitas pessoas, e a época e aquelas pessoas que se reuniam naquela ocasião, estavam muito envolvidas com o movimento de cura e libertação e prosperidade. Né? Então havia essa tônica, essa ênfase de que se você está doente, se você está com dificuldade financeira, não está próspero, ou te falta fé, né? Ou algum pecado há em você que te impede
de viver a vida plenamente, de saúde e de prosperidade. Era esse o ambiente. E ele estava lá, né? Creio que como um pregador convidado, alguma coisa assim. E durante um culto, eles estavam num momento de muito entusiasmo, né? Muito entusiasmo, muita euforia, muito fervor, orando em alta voz, uns pulavam, outros caíam, era um momento de grande êxtase naquela comunidade. E ele estava lá, e aí ele viu no meio da cena um senhor, pai, com o filho no colo, um filho não muito grande, não muito pequeno, talvez uns 3, 4 anos, com uma crise de bronquite forte. E aquele pai abraçado com o filho, chorando pela condição do filho, e as pessoas em volta nem percebiam aquilo que estava acontecendo. Né? E aquele pai chorando, aquele pai sofrendo. E, fazendo parte daquela comunidade, muitas coisas podiam estar passando na cabeça dele. Se o meu filho não é curado, não, ele é criança, não é por causa da falta de fé dele, provavelmente é pela minha falta de fé. Provavelmente meu filho está sofrendo por conta de algum pecado. Mas é criança, dá algum pecado meu, possivelmente. Aquele pai estava sofrendo. Porque o contexto da fé que se compartilhava era esse, de que há de se ter na vida do cristão, na vida da família do cristão, uma condição plena de vida, de saúde e de prosperidade. E aquelas pessoas entusiasmadas ali, totalmente desligadas daquela situação que estava acontecendo. E aí ele refletiu dizendo assim, que ele não conseguia ver Deus em nada naquele ambiente que não fosse no abraço sofrido do pai cuidando do seu filho, ainda que com a mente confusa com o que estava acontecendo. Mas o amor daquele pai, sofrendo pela dor do filho, nisso ele via a presença de Deus. Amém? Quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, diz o texto que o clamor deles do sofrimento chegou até os céus. E o Senhor, né, disse, vamos ver o que está acontecendo no sofrimento. E tira aquele povo daquele sofrimento. E mais tarde a gente chega e vê nos evangelhos dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que, né, o seu ser criado não pereça. Esse é o propósito do Senhor. Não sofra. Esse é o propósito do Senhor. E ele manifestou o seu amor mandando o seu Filho Jesus, para que através do sacrifício de Jesus houvesse a restauração da fé, a restauração da esperança, de que haverá um dia em que nós habitaremos com o Senhor na sua glória, onde não haverá mais dor, não haverá prantos, não haverá mais choro. Amém? A fé, a esperança. E o maior do que esses é o amor. O amor de Deus, o amor que motivou Deus por meio de Cristo trazer a salvação. Então, quando Enéas é curado, a palavra de Deus diz que muitos se converteram. Né? Quando Tábita ressuscita, há a menção de que muitos se converteram. E nós, outro dia, lembrávamos aí que nós cantamos no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. É isso. Que maravilhas. Havendo profecias, que maravilhoso. Havendo línguas, que maravilhoso. Havendo generosidade, que maravilhoso. Mas o seu amor aos perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém? O amor de Deus é sempre a maior maravilha. Essa semana eu vi um vídeo, né, de um cantor falando a respeito de músicas, né? Músicas, cânticos que a gente canta aí. E aí ele está falando de um cântico que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir. E ele questionava isso, né? Ele dizendo assim, gente,
Jesus já veio. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Nós podemos querer muitas coisas, nós podemos precisar de muitas coisas, mas o melhor de Deus nós já temos. Amém? O melhor de Deus nós já temos. Nós queremos muitas coisas? Queremos. Se a gente conversar mais, a gente percebe que é assim. É assim. A gente precisa de muitas coisas? Não. A gente precisa respirar, a gente precisa comida todo dia, né? A gente precisa de recursos para poder ter alimentação, a gente precisa de água, né? Se eu cumprimento vocês e falo assim, tudo bem? Vocês falam assim, tô bem não, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. Então você precisa de... Então vou perguntar de novo, né? A gente precisa de muita coisa, né? E quando a gente fala, a gente queria tanto e queria... A gente quer muita coisa? Quer, a gente manifesta. A gente se conhece, né? A gente se conhece. É engraçado que quando chega na hora do culto, a gente vira outra coisa, né? Mas a gente se conhece. A gente sabe, a gente conversa um com o outro, não é isso? A gente convive. Então, assim, a gente precisa de muita coisa nessa vida, né? A gente quer muita coisa. Quando a gente fala, quando eu pergunto, né, a gente quer muita coisa, eu não estou dizendo se você quer Porsche, se você quer carro elétrico, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando assim, a gente quer, a gente tem desejo, a gente tem esperanças, né? A gente quer, eu quero ver o meu filho convivendo comigo na igreja. Não quer? Então você quer muitas coisas, né? A gente deseja, a gente precisa de muitas coisas, né? A gente precisa de muitas coisas. Então, eu falo disso desse jeito e talvez até, como chama? Me descontrole um pouco, porque quando eu pergunto, vocês sabem o que eu estou perguntando, e aí vocês respondem outra coisa. Mas vocês sabem o que eu estou perguntando, vocês estão meditando junto comigo na palavra. Nós precisamos de muitas coisas, nós queremos muitas coisas, mas o melhor de Deus nós já recebemos. Jesus já veio, Jesus ofereceu a salvação, o Espírito Santo de Deus está derramado sobre nós. Amém? E aí nós vemos uma coisa, que quando Pedro chega para Enéas, né, ele chega e fala assim, Enéas, Jesus te cura. Né? Ele não traz para si, ele não fala assim, eu vou provar que há homem de Deus aqui entre nós. Se não for curado, não é porque não há homem de Deus, mas se for curado é porque há homem de Deus. Não, ele não fala, ele não chama atenção para si. Ele fala, Enéas, Jesus te cura. Amém? Jesus te cura. Quando ele chega diante de Tábita, que é aquela situação, as pessoas chorando, ele pede para as pessoas saírem, ele nem promete nada, ele nem fala o que vai acontecer, ele vai, ajoelha e fala com o Senhor. A gente nem sabe qual foi a oração dele, mas ele saiu daquela oração com uma certeza, a certeza de poder falar para Tábita, levanta. Mas ele não fez isso de cara, entrou lá fazendo isso. E pôde apresentar Tábita, né? Ali, ressurreta. Né? Ele foi buscar ao Senhor. Não era prerrogativa dele, não era, como que eu posso dizer, não era a garantia dele que ela fosse ressuscitada. Ele foi orar, ele foi falar com ela. Não era prerrogativa dele a cura de Enéas. Ele falou, Jesus te cura. Né? Jesus te cura. Situações em que exijam fé e esperança. Nosso último culto aqui era o culto de Santa Ceia, né? E eu disse aos irmãos, né, que a igreja de Coríntios, essa mesma que hoje nos traz aqui a reflexão sobre a fé, esperança e amor, né, na mesma igreja, referente à mesma igreja, nos trouxe aquela lembrança de que alguns participavam da ceia do Senhor indignamente, por isso alguns estavam enfermos e alguns até haviam morrido. E eu frisei de que nem sempre, e na maioria das vezes, né,
não é a situação de que a pessoa esteja enferma ou que as pessoas morreram porque participaram da ceia indignamente. Mas ali naquela igreja havia situações assim. O que me traz também a ideia de que a experiência da comunhão, do ambiente da palavra de Deus, da celebração da ceia, também ao contrário pode fazer com que pessoas sejam curadas. Amém? E a semelhança de Tabita ali, até mesmo ressurretas. Até mesmo ressurretas. Mas aí volta em mim aquela frase. Por que você pregou isso? Né? Por que você pregou isso? E é importante nós entendermos o contexto. Né? O contexto. Nós estávamos ali, né, lendo, né, falando que havia ali um contexto de expansão. As pessoas eram curadas, aquela pessoa ressuscitava, e o que acontecia? Muitas pessoas se convertiam por conta disso. Muitas pessoas se convertiam. O nosso contexto hoje, ele é um contexto bastante diferente, concorda? Bastante diferente. Qual a credibilidade que uma igreja tem hoje? Qualquer igreja. Qual a credibilidade que a igreja hoje tem de apresentar uma cura, apresentar uma ressurreição, até que seja a primeira mencionando que tenha acontecido, e as pessoas ao redor acreditarem nisso? Qual a credibilidade? Ao longo da história, a igreja vem perdendo a credibilidade. Ao longo da história. Até mesmo com aquelas coisas que são, para elas, coisas ricas, coisas caras, né? Até mesmo o evangelho que é pregado, a igreja vem perdendo credibilidade. E aí a gente volta para aquele contexto de últimos dias, de dias dos fins, de Apocalipse, em que há uma manifestação do Senhor dizendo: sai dela, povo meu, sai daquela que é uma expressão de opulência, sai dela que é uma expressão de ostentação, que é o contexto da igreja nos dias de hoje. Concorda? Né? É o contexto em que a igreja está envolvida, irmanada com poderes políticos, com poderes religiosos, e achando que este é o auge da experiência do povo de Deus, quando não. E Deus está falando: sai dela, povo meu. Né? É outro contexto. Igreja, sai dela. Você nasceu no cenáculo. Igreja, sai dela. Você nasceu no lugar oferecido. Você nasceu no lugar de não opulência. Você nasceu num lugar em que, sendo perseguida, o Senhor te leva para um lugar de proteção, ainda que seja um deserto. Deserto não é sinônimo de proteção, né? Deserto é um sinônimo de escassez, carência. Mas foi o lugar para onde o Senhor levou a igreja para ser por Ele protegida. Amém? Fé e esperança. Fé e esperança, não autossuficiência. Né? Fé e esperança que deposita-se no amor de Deus para poder reverter em atitudes de amor também. Por que eu hoje vou pregar sobre a cura de Enéas? Por que hoje eu vou pregar sobre a ressurreição de Tabita? Por quê? Porque está na palavra de Deus. Porque isto é fato que acontece no meio do povo de Deus. E que para cada momento tem o seu propósito específico. Amém? Enquanto as coisas não acontecem, é necessário ter o quê? Fé. Enquanto as coisas não acontecem, é necessário ter o quê? Esperança. Enquanto as coisas não acontecem, é necessário ter convicção em que há um dia que, pelo amor do Senhor já manifesto, todas essas coisas serão definitivamente solucionadas. Amém? Totalmente solucionadas.
àqueles que nós vemos afetados por essa situação e por todos nós também. Todos nós estaremos igualados, tanto na dor quanto na solução da dor, tanto no sofrimento quanto na solução do sofrimento. É necessário que neste ambiente haja em nós o cultivo do amor, para que todos nós estejamos amparados e amparando durante a espera da glória do nosso Deus. Amém? Fé, esperança e amor. Curar pessoas está fora do nosso controle, mas Deus pode realizar. Amém? Ressuscitar pessoas, né? Imagina, Enéas estava 8 anos paralítico. Dorcas já estava morta. Né? Já estava morta. Coisas para as quais já não há mais esperança, concorda? 8 anos paralítico, há esperança? Né? A mulher está morta, há esperança? Então, para as coisas que faltam ao nosso controle, né? Para as causas que já não têm mais esperança, é necessário fé. Fé de que Deus possa realizar. Mas não pode haver em nós, em nenhum momento, a dúvida do amor de Deus. Né? E uma grande forma de nós demonstrarmos que o amor, que há a presença de Deus, é demonstrando o amor. Né? Aquele povo estava entusiasmado, eufórico, cantando louvores naquela vigília, né? Com conceitos mal fundamentados da palavra de Deus, mas era pujante. Às vezes nós queremos isso, né? Nós queremos um povo pujante, um povo entusiasmado, né? Mas se não houver amor, nada disso vale. Aonde pôde ter sido visto o amor? No abraço daquele pai, que sofria junto com o seu filho. Ali estava o que era mais importante. As maravilhas são importantes? São. A fé e a esperança, elas perduram, ela é necessária nessa nossa época. Mas há algo mais importante do que todas elas, maior do que todas elas. É o amor, para nos ampararmos mutuamente. Amém? Espera só concluir a mensagem? Ok. Então, irmãos, é a fé, a esperança e o amor. Nós queremos muitas coisas, nós precisamos de muitas coisas. Aqui entre nós, irmãos, na nossa comunhão de fé, nós queremos ver algumas coisas acontecerem. Nós queremos ver cura acontecendo. E se algum dia o Senhor puder proporcionar entre nós uma ressurreição, caso seja necessário, nós queremos que isso aconteça. Eu gostaria muito de ver isso acontecer. Gostaria, é ver a Bíblia, mas assim, irmãos, só haverá garantia da presença de Deus atuante entre nós, se o amor existir. Se o amor for um valor preservado. Se não houver questionamento entre nós, se o amor é algo necessário a se pregar, se o amor é algo necessário para oferecer, né? Só haverá a garantia da presença de Deus, se nas dificuldades houver manifestação de amor. Amém? Eu sei que isso também, por muitas vezes, é mal compreendido. Porque às vezes as pessoas esperam ser atendidas nas suas vontades e nas suas necessidades, para além do que a fé e a esperança, que exige tempo, que exige convicção. Né? Sim, na nossa imperfeição, dificuldades de interpretar fé, de interpretar esperança, de interpretar amor. Mas se ainda assim houver amor entre nós, nós continuamos nos amparando. Amém? E aí é possível se perceber a presença de Deus. Antes de orarmos, vou passar a palavra para o Toninho para dar o testemunho. É rápido. O senhor está pregando sobre amor, né? Nesse dia que estava chovendo bastante, eu fui pegar um carro em Botucatu. Aí o
Waze lá mandou entrar por Vitoriana, e quando eu cheguei em Botucatu aconteceu, tinha uma escola, carros para os dois lados, assim, chovia muito, eu com os vidros fechados, eu passei, senti alguma coisa, eu vi alguém gritar, mas eu achei que era por causa de criança, essas coisas todas, enfim. Foi devagarzinho ali, atravessei e fui embora. Aí quando eu cheguei na porta da empresa que eu ia retirar o carro, tô lá parado, vendo para resolver, chegou um homem de 1,80 m assim, de altura, chegou assim, oi, boa tarde. Eu falei, boa tarde. O senhor passou em tal lugar assim, assim? Eu falei, passei. Ele falou, o senhor sabe que o senhor raspou no meu carro? Eu falei, não, eu não percebi. Ele falou, sei, o senhor não percebeu. Me deu a mão, ele falou, o que você imagina quando você raspa no carro de uma pessoa, quando a pessoa chega? Ele me seguiu uns 15 minutos. Você acha que o cara vem te dar uma pedrada? Aquele homem veio com tanto amor, gente. Mas o senhor está falando de amor? Ele me deu a mão e falou, não, eu só queria vir cumprimentar o senhor, porque o senhor ele foi desviar de um carro para não pegar a pessoa que abriu a porta e tal. Mas está tudo bem, eu só vim aqui te dar um abraço. Gente, eu perdi a noção do negócio, né? Eu falei, eu imaginei que o homem ia lá me sentar a mão. Porque hoje está tudo assim, ainda mais se você raspa num carro, que hoje é os carros novos, né? Aquilo me incomodou. Eu falei para ele assim, mas o senhor não quer que eu pague seu prejuízo? Eu falei, não tem problema, eu passo meu telefone, o senhor manda arrumar. Ele falou, não, eu só vim aqui te dar um abraço. Eu falei, eu tenho uma coisa para oferecer para você, eu só posso orar por você. Ele falou, então eu vou orar por você e você orar por mim. É isso que eu quero. Me deu um abraço gostoso, sabe? E até hoje eu não entendi. No meio de tanta... Porque imagina, você raspa um carro novo hoje, o cara vem com pedra, o homem veio com tanto amor que até hoje me incomoda. O senhor falando hoje sobre amor, né, ainda existe esse tipo de coisa, né? E até hoje me incomoda isso. Toda vez que eu lembro eu oro por ele, né? Então, é isso aí. É o amor. Amém. É como você disse, né? Espera-se outra coisa numa situação como essa. Razoável até, né? O cara bateu, foi embora, né? Razoável. Desviou do outro, por que não brecou? Tem que bater em mim, né? Razoável pensar na maneira como esse mundo lida com as coisas. E Deus tem uma proposta diferente, que na maioria das vezes não é razoável com o dia a dia. Né? E como você disse, o amor que ele manifestou muda a maneira de se tratar uma situação de conflito. Né? Então, assim, que o seu testemunho, junto com a palavra de Deus, sirva para nós continuarmos acreditando que a palavra de Deus, ainda que por muitos momentos possa nos parecer não razoável frente às circunstâncias da vida em que a gente reagiria com animosidade, com agressividade, com qualquer coisa que seja, a gente entenda e lembre-se que o nosso Senhor, aquele que nós seguimos, ele foi para a morte como uma ovelha muda. Né? Foi aquele que perdoou aqueles que o matavam. Foi aquele que pregou para que nós amássemos os nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos perseguem. Este é o contexto da igreja que nascia. Hoje, nos fins dos tempos, provavelmente muito mais necessário, muito mais amor, muito mais esperança, muito mais fé. Amém? Junto com o seu testemunho, eu acho que hoje eu saio um tanto mais confortado do que daquela outra vez que eu preguei e que talvez hoje eu traria o título da mensagem, por que você pregou isso? Junto com o seu testemunho e com a palavra, fica mais sólido para mim que o tema para as nossas vidas, para o dia de hoje, para a reflexão de hoje é fé, esperança e amor. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos orar. Grande Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que, como dissemos no início, precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, porque ela nos traz, ó Deus, iluminação para as circunstâncias do dia a dia.
circunstâncias do dia a dia, Senhor, que também inclui, Senhor, enfermidades, morte e sofrimento. Nós sabemos que o Senhor tem resposta para tudo. Mas nós não queremos, ó Pai, definitivamente, nós não queremos que o nosso propósito pessoal, a nossa dor pessoal, o nosso sofrimento pessoal, em algum momento alcance maior importância do que a salvação oferecida pelo seu Filho Jesus a todas as pessoas, ó Pai. Se, ó Deus, o nosso bem-estar, ó Pai, se o nossa saúde, a nossa prosperidade servir, ó Deus, para o alcance de vida, servir, ó Deus, para que muitos se convertam, para que outros te conheçam, ó Pai, que o Senhor realize em nós, ó Senhor, mas que enquanto isso não acontece, que nós estejamos, ó Senhor, fortalecidos pela fé que temos em Ti, estejamos, ó Pai, garantidos pela esperança da glória, e que nós estejamos, Senhor, sendo amparados, ó Senhor, pelo Teu amor e pelo amor que o Teu Santo Espírito, ó Pai, promove na Tua igreja, para juntos nos cuidarmos, para juntos nos mantermos, para juntos nos edificarmos. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face de toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.